A natureza da realidade pessoal. Um livro de Sete. Capítulo 4, parte A. Sua imaginação e suas crenças. Pausa às 21h12. Capítulo 4. Sua imaginação e suas crenças, e algumas palavras sobre a origem dessas crenças. Na vida física, sua mente consciente é muito dependente do funcionamento de seu cérebro físico. Você tem uma mente consciente, esteja na carne ou fora dela, mas quando você é orientado fisicamente, ela está conectada ao cérebro físico. O cérebro, até certo ponto, mantém o pensamento focalizado tridimensionalmente. Ele o orienta na direção do meio no qual você deve atuar. E é por causa da associação da mente ao cérebro temporal que você percebe, por exemplo, o tempo como uma série de momentos sucessivos. O cérebro canaliza para sua estrutura física as informações que a mente recebe, de modo que suas experiências são fisicamente peneiradas e automaticamente traduzidas em termos que o organismo pode entender. Seth e Jane falaram enfaticamente em um bate-papo informal à mesa que ficava entre nós. Por causa disso, fisicamente falando, e na vida como você pensa nela, o pensamento é em grande parte dependente do crescimento e da atividade do cérebro. Há algumas informações necessárias sobre vivência física que precisam ser ensinadas e transmitidas de pais para filhos. Há suposições básicas de natureza geral com as quais você nasce, mas como as condições específicas de sua criação variam tanto, elas precisam ser implementadas. É necessário, portanto, que a criança aceite crenças dos pais. Elas reforçam o grupo familiar quando a criança mais precisa de proteção. Esta adequação a crenças, portanto, é importante nos primeiros estágios do desenvolvimento do bebê, que vai se transformando em criança. Este compartilhar de ideias mútuas não apenas protege o bebê de perigos óbvios para os pais, mas também serve de estrutura para o crescimento da criança. 21h27. Isso faz com que a mente consciente tenha um tempo para tornar-se capaz de raciocinar sozinha e de oferecer seus próprios julgamentos de valores. Mais tarde, trataremos dos aspectos maiores da origem de ideias, mas por agora, vamos simplesmente falar em termos desta vida, aquela que você conhece. As crenças que você recebe, portanto, são as concepções de seus pais da natureza da realidade. Elas lhes são dadas através de exemplo, de comunicações verbais e de constantes reforços telepáticos. Você recebe ideias sobre o mundo em geral e sua relação com ele, e de seus pais também recebe conceitos sobre quem você é. Você assume as ideias deles a respeito de sua própria realidade. Por baixo de tudo isso, você carrega indelevelmente dentro de si seu próprio conhecimento de sua identidade, o significado e o propósito de sua existência. Mas nos primeiros estágios de desenvolvimento, um grande cuidado é empregado para que sua ligação com a realidade física seja bem estabelecida. Essas são crenças direcionais que você recebe dos pais, orientando-o do modo que eles consideram seguro. Protegida por essas crenças, a criança tem segurança e pode satisfazer sua própria curiosidade, desenvolvendo seus talentos e usando toda a sua energia em uma área de atividades claramente determinada. 21h35. É muito necessário, portanto, que exista uma aquiescência a crenças, especialmente no início da vida. Não há razão, porém, para uma pessoa ficar presa a crenças ou experiências da infância. O problema de algumas dessas crenças é que, embora algumas sejam obviamente reconhecidas como prejudiciais ou tolas, outras ligadas a elas podem não ser tão facilmente compreendidas. Por exemplo, pode parecer tolo para você, digamos, já ter acreditado no pecado original.
Talvez não seja tão óbvio o fato de que muitos de seus atos são motivados por uma crença na culpa. Falaremos muito a respeito da ligação que existe entre suas crenças simplesmente porque você não está acostumado a examiná-las. Você pode dizer: estou acima de meu peso porque me sinto culpado sobre algo do meu passado. Poderá então tentar descobrir o que aconteceu, mas nesse caso, seu problema é uma crença na própria culpa. Você não precisa carregar tal crença. Tenho muita consciência de que fortes elementos de sua civilização são formados tendo por base ideias de culpa e punição. Muitos de vocês têm medo de que sem um sentimento de culpa não haja disciplina interior e o mundo enlouqueça. Ele está bem enlouquecido, você sabe. Não a despeito de suas ideias de culpa e punição, mas em grande parte por causa delas. Trataremos disso mais tarde. Assim, as ideias que lhe são passadas por seus pais estruturam suas próprias experiências de aprendizado. Elas estabelecem as fronteiras seguras dentro das quais você pode atuar em seus primeiros anos de vida, quase sem seu conhecimento consciente, porque sua mente, ligada ao cérebro, não está muito desenvolvida. Sua imaginação segue certos caminhos. 21h46. Em grande parte, mas não completamente, sua imaginação e também suas emoções seguem suas crenças. De certa forma, há alguns padrões que são gerais. Uma criança chora quando está machucada. Ela para quando a dor para. E as emoções que estão por trás do choro automaticamente serão transformadas em outras. Se a criança, porém, descobrir que continuando a chorar depois que tudo passou, conquistará atenção e consideração especiais, ela começará a prolongar sua emoção. Desde os primeiros estágios, a criança compara automaticamente sua interpretação da realidade com as dos pais. Como as dos pais são maiores e mais fortes e atendem a muitas de suas necessidades, ela tentará fazer com que sua experiência se ajuste às expectativas e crenças deles. Embora seja natural a criança chorar ou ficar amuada quando machucada, essa atitude pode transformar-se em crença a tal ponto que um prolongamento da tristeza seja adotado como padrão definido de comportamento. Por trás disso, estaria a crença de que qualquer machucado é inerentemente um desastre. Tal crença poderia ter origem em uma mãe super ansiosa, por exemplo. Se a imaginação dessa mãe seguir sua crença, como normalmente segue, ela imediatamente verá um grande potencial de perigo para a criança, nas menores ameaças. Por causa da atitude da mãe e também telepaticamente, a criança receberá a mensagem e reagirá de acordo com essas crenças. Muitas crenças desse tipo encontram-se profundamente ancoradas na mente consciente. O adulto, contudo, não acostumado a examinar suas próprias crenças, pode não saber que abriga essas ideias. A ideia em si não está escondida, nem é inconsciente, ela apenas não é examinada. Uma das crenças mais prejudiciais de todas, como mencionado anteriormente, seção 614, capítulo 2, por exemplo, é a ideia de que os motivos para seu comportamento atual estão escondidos e são geralmente inacessíveis. Esta crença fecha-lhe o conteúdo de sua mente consciente e impede que procure ali as respostas que se acham disponíveis. Agora pode fazer uma pausa. 22h01. Jane disse que estivera realmente fora durante seu transe e que agora se sentia quase bêbada de alegria. Os horários anotados enquanto ela transmitia o material mostram que seu ritmo foi muito bom. Por outro lado, continuou ela parecendo um pouco cansada. Eu poderia entrar em transe e continuar a transmitir o livro até de manhã. Eu poderia ir para a cama e cair no sono. Ela tinha muita consciência dos motivos desses sentimentos. Eu agora descrevi um efeito
que havia começado a incomodar-me depois do início da sessão. É um bom exemplo de como as crenças podem trabalhar. Assim que Sete se manifestou, comecei a perceber uma tensão incomum em minha mão. Uma tensão que interferia com a formação automática das letras e palavras. Continuei minhas anotações fazendo um grande esforço, mas ficava difícil pensar sobre a mecânica da escrita enquanto tentava concentrar-me no que Sete estava dizendo. A dificuldade persistiu durante todo o ditado, até o intervalo. Eu disse a Jane que pensara em usar o pêndulo depois da sessão para chegar à causa do fenômeno da mão, pois não queria interromper o ditado do livro consultando Sete sobre o assunto. Brevemente, para os que me perguntaram, o pêndulo é um método muito antigo que eu uso com excelentes resultados para obter respostas ideomotoras, subconscientes, sobre conhecimentos que se encontram fora de minha consciência usual. Seguro um pequeno objeto pesado, suspenso por um fio, de modo que fique livre para mover-se. Fazendo perguntas mentalmente, obtenho um sim ou um não, que dependem de o pêndulo mover-se para frente e para trás, ou de um lado para o outro. Ao falarmos sobre nossas dificuldades individuais, Jane disse que tínhamos uma escolha. Poderíamos conseguir o material sobre elas ou continuar com o trabalho do livro. Ambos os canais estavam disponíveis com Sete. Embora quiséssemos que o ditado continuasse, também estávamos interessados em aprender mais sobre nossas questões pessoais. Sentindo-nos um pouco culpados, optamos pela última possibilidade, mas à medida que o material se desenvolveu, ficamos contentes com a nossa opção. Reiniciamos às 22h20. Esta é a informação que desejam. Antes de qualquer coisa, ela está dentro de sua mente consciente. O pêndulo é um método que lhe permite enxergar material consciente que não está estruturado segundo crenças reconhecidas. Quero que você entenda isso, pois o leitor não tem o benefício de me ouvir falando a ele pessoalmente dessa forma. A crença é consciente, você está ciente dela, mas não tem conhecimento das que estão agarradas a ela. A crença, neste caso, é que você não se comunica bem com sua mãe. Sete estava muito certo. Falando sobre ver a luz proverbial, de repente eu vi a crença que estivera ali o tempo todo. Como já foi dito, Jane e eu passáramos o fim de semana visitando minha mãe e meu irmão. Ligada a esta situação, vemos sua crença de que essa falta de comunicação é errada e de que você deve ser punido por qualquer coisa errada que faça. Ao tomar o ditado deste livro, ajuda-nos em nossa comunicação com muita gente e, ao mesmo tempo, sente que não consegue comunicar-se com sua própria mãe. Essas crenças que estão trabalhando juntas causam uma tensão na mão que escreve. Muito simplesmente, com as sessões você deseja expressar ideias nas quais acredita, mas sente-se culpado ou acredita sê-lo, por não conseguir descrever as mesmas ideias para sua própria mãe. As crenças conflitantes, então, causam a dificuldade na sua parte mecânica. O movimento da mão não é tão automaticamente suave como deveria ser. Você também acredita que se comunica através da escrita muito melhor do que verbalmente. Muitas vezes, escreve bilhetes a Hubert, dizendo as coisas com a facilidade e a beleza que, devido à sua crença, acha difícil de externar verbalmente. Sim, assim, esta noite você se sente culpado porque, por meio das notas que escreve, atinge tanta gente quando acredita que não poderia tocar sua mãe verbalmente. Assim, a escrita envolve-se com suas crenças. Também preciso de ajuda. Você também acredita, alegremente. Se desejar, pode sublinhar cada acredito enquanto eu falo com você, que seu método principal de comunicação é a pintura e, em vez disso, aqui está você tomando notas como uma forma de divulgação.
Não haveria tal envolvimento se não fosse pelas duas crenças suplementares conflitantes, que têm a ver com um fim de semana. A primeira é que você devia estar em Rochester, como esteve, comunicando-se verbalmente com sua mãe. E a segunda, que deve estar aqui, tentando alcançar o mundo global através de sua pintura. Ao voltar, porém, está se comunicando com o mundo através de suas anotações, uma escolha que fez conscientemente, mas sem perceber outros conteúdos de sua mente consciente nem as crenças conflitantes. Você está me acompanhando? Estou. Essas crenças são suficientemente óbvias quando eu lhe falo sobre elas, mas suas naturezas opostas forneceram dados confusos à consciência do corpo. Escreva e não escreva. 22 horas e 35 minutos. Aqui entra também a ideia de punição e sua crença nela. Você faz o que decidiu fazer, participar da sessão, mas pune a si mesmo com sua interpretação pessoal. O estado de sua mãe, você acredita, inclui falta de comunicação. Seu irmão contou-lhe sobre o problema de fala que ela às vezes tem. Ora, você interpretou conscientemente a autopunição como um problema no movimento da mão. Estou tentando dizer isso de forma simples para que você possa seguir as conexões. Como você acredita que se expressa principalmente por meio da mão, pintando, e acredita que o método de expressão de sua mãe é verbal, resolveu interferir no movimento de sua mão, não, por exemplo, na fala. Você está conseguindo acompanhar tudo isto conscientemente? Estou. E está muito bem colocado. Pensei enquanto escrevia. Ora, em vários momentos você fez essas escolhas conscientes. Você não as notou, mas elas existiam como pontos conscientes de percepção e escolhas. Quer perguntar mais alguma coisa? 22 horas e 40 minutos. Não, só preciso de tempo para pensar em tudo isso. Hubert vem recentemente reconhecendo algumas crenças das quais deseja livrar-se. Ele as está afrouxando, de modo que estão se agitando dentro de sua consciência. Ele está tomando consciência delas e já não são tão invisíveis quanto antes. Ele está enfrentando muitas delas pela primeira vez. Vocês dois devem ficar igualmente alertas e conscientes das ideias benéficas e de sua importância na vida de vocês. E esta parte do livro será também para outras pessoas. Esta noite, Hubert ficou exausto de uma certa forma, comparando as crenças conjuntas de vocês dois com as da família de seu irmão. Comparando suas próprias crenças físicas, Jane tocou o joelho com as dele e vendo onde as suas eram prejudiciais, mas também contrastando seus talentos pessoais psíquicos e criativos com os deles. E isso o deixou cansado e alegre ao mesmo tempo. Fiz com que ele se tornasse consciente de que eu estava trabalhando em nosso livro esta manhã. Ideias sobre o material vieram-lhe à consciência. No passado, ele não acreditava que tais escoamentos ocorressem e, por causa disso, eles geralmente não aconteciam em sua experiência. Estavam presentes, mas a crença dele impedia-o de reconhecê-los. De tempos em tempos darei materiais complementares a Hubert e também a você, com um capítulo novo para o seu uso pessoal. É importantíssimo que compreendam que estão trabalhando com crenças em sua mente, que o trabalho real é feito na mente, e não procurem resultados físicos imediatos. Eles virão tão certamente quanto vieram os maus resultados. E é preciso existir a crença de que bons resultados se seguirão. O trabalho real, porém, é feito na mente. Se fizer o trabalho, pode ter certeza dos resultados, mas não deve procurá-los o tempo todo. Vê a diferença? Sim. Quer perguntar mais alguma coisa? Não. Acho que é um material excelente. Como Seth, Jane fez então algo bem comum. Virou-se na cadeira de balanço para olhar para o relógio que fica à sua esquerda e um pouco para trás da nossa estante de livros, que também serve como divisor da sala.
Faça uma pequena pausa. Depois teremos material do livro para adiantarmos o capítulo, mas não vou segurá-los por muito tempo. 22 horas e 55 minutos. Depois que Jane saiu de mais um transe profundo, fiquei feliz por poder dizer-lhe que minha mão estava muito melhor e que Seth respondera às perguntas dela. Examinamos juntos o material e reiniciamos o trabalho às 23 horas e 8 minutos. Ditado. Pausa. De certa forma, as crenças sempre mudam. Os adultos realizam muitas atividades que, quando crianças, acreditavam ser impossível. Por exemplo, aos 3 anos de idade, você pode ter acreditado que era perigoso atravessar a rua. Aos 30, esperamos, já descartou essa crença, embora ela tenha sido muito adequada e necessária em sua infância. Se, porém, sua mãe reforçou essa crença de maneira telepática e verbal, com imagens terríveis do perigo que haviam em atravessar a rua, então talvez você carregue consigo esse medo emocional e alimente imagens de possíveis acidentes. Tanto suas emoções como sua imaginação seguem sua crença. Quando a crença se desvanece, o contexto emocional não é mantido e sua imaginação se volta para outras direções. As crenças mobilizam automaticamente seus poderes emocionais e imaginativos. Poucas crenças são apenas intelectuais. Quando você está examinando os conteúdos de sua mente consciente, precisa aprender ou reconhecer as conotações emocionais e imaginativas ligadas a uma determinada ideia. Há várias formas de alterar a crença, substituindo-a por seu oposto. Eis um método com 3 pontos. Você gera a emoção oposta, a que surge da crença que deseja mudar, e volta sua imaginação na direção oposta à ditada pela crença. Ao mesmo tempo, conscientiza-se de que a crença insatisfatória é uma ideia sobre a realidade e não um aspecto da realidade. Você percebe que as ideias não são estacionárias. As emoções e a imaginação movem-nas em uma direção ou outra, reforçando-as ou negando-as. Pausa, 23 horas e 23 minutos. Com muita deliberação, use sua mente consciente com alegria, criando uma brincadeira como o fazem as crianças, na qual durante um tempo ignora completamente o que parece existir em termos físicos e finge que o que realmente deseja é real. Se você for pobre, propositadamente, finja que tem tudo de que precisa, financeiramente. Imagine como vai gastar o seu dinheiro. Se estiver doente, imagine brincando que está curado. Veja-se fazendo o que faria estando saudável. Se tiver dificuldade em comunicar-se com outros, imagine-se fazendo-o com facilidade. Se considera sua vida sombria e sem sentido, imagine-a plena e feliz. Ora, isso não parece uma coisa prática, mas no dia a dia você frequentemente coloca sua imaginação e suas emoções a serviço de crenças muito menos valiosas, com resultados muito claros e gostaria de acrescentar, infelizmente práticos. Como levou um tempo para as crenças insatisfatórias se materializarem, talvez leve um tempo para que os resultados físicos apareçam. Mas as novas ideias precisam crescer e com certeza mudarão sua experiência como fizeram as antigas. O processo de usar a imaginação também o colocará cara a cara com outras ideias secundárias que poderão deixá-lo confuso momentaneamente. Você talvez perceba onde mantinha 2 ideias conflitantes ao mesmo tempo e com igual vigor. Nesses casos, estava em um beco sem saída. Você pode acreditar que tem direito à saúde e ainda, com igual intensidade, acreditar que a condição humana é por natureza decadente. Então tentará ser saudável e não saudável ao mesmo tempo, ou bem-sucedido e mal-sucedido, de acordo com seu sistema individual de crenças. E mais adiante no livro, você vai ver como suas crenças geralmente caem em um sistema de ideias correlatas. Este é o final da noite. Muito bem, Seth. Gentilmente, que bom que você aprova. Boa noite.
Desejo-lhes uma noite e uma introdução vigorosa às boas crenças. Obrigado. Terminamos às 23 horas e 33 minutos. Quando a sessão acabou, Jane começou a bocejar repetidamente e tinha os olhos molhados. Minha mão estava quase curada da tensão. Os alunos da classe de ESP estão colocando em prática as ideias de realidade pessoal estranhamente. Isso fez com que Jane se tornasse um tanto impaciente, pois pode apenas transmitir o que Seth lhe deu até agora. De certo modo, ela inveja os futuros leitores que lerão o livro completo, usando-o como uma unidade. Na manhã seguinte, Jane me disse que ela e Seth trabalharam no livro a noite toda. Toda vez que eu acordava, recebia um ditado ou algo semelhante. Foi uma coisa muito insistente, quase desagradável às vezes. Ela experienciou efeitos desse tipo antes em relação ao livro. Eles não acontecem de forma alguma todas as noites, mas eu sugeri que ela dissesse a si mesma, depois de deitar, que não estaria mais consciente de tais atividades durante suas horas de sono. Planejamos interpelar Seth sobre isso.